Então, pessoal, vou mostrar aqui as etapas de TCC, do que eu faço. Uma forma de ajudar vocês aí, acho que vocês estão ainda meio preocupados com isso, né? Mas enfim, eu vou dar uma ajuda aí dentro do que eu posso, né? A forma como eu oriento os meus orientandos, na verdade, né? E a forma como eu sempre faço também os meus trabalhos de pesquisa, tá? Então, assim, tem que ficar muito claro o que você quer fazer, como que você vai fazer e depois analisar os resultados que você teve, né? Então, assim, o principal de todo o trabalho de pesquisa, né, é você deixar claro, né, o que você quer fazer, que é o seu objetivo, a forma como você vai fazer, que é a metodologia, né, e depois analisar os resultados que você teve através desse objetivo e metodologia, né? Onde que eu cheguei. É como se fosse um experimento mesmo, né? Eu quero fazer determinada coisa, para eu fazer essa determinada coisa eu vou fazer desse jeito, né? E depois que você fez isso, você vai analisar os resultados que você teve. Essa é a essência fundamental do seu trabalho. Você tendo isso claro, tendo realizado isso aí, as outras coisas, os outros elementos do trabalho, eles vão sendo consequência de tudo isso, tá? Então a gente tem os itens aí normais de qualquer trabalho, né? E eu já dei aqui um direcionamento para o objetivo geral específico. É o que eu falo pro pessoal, pessoal. Eu prefiro que vocês gastem 3 semanas para pensar nos seus objetivos, né? Para que isso fique claro na sua cabeça, para onde que você tem que ir, o que você tem que fazer, do que às vezes fazer um objetivo mais ou menos e depois ficar perdido no meio do caminho, né? Por quê? Porque na hora que você começa a ler uma série de trabalhos, se o seu objetivo não está claro, você se perde no meio do caminho, né? Tem um assunto aqui, depois que esse assunto correlaciona com outro assunto, você já começa a descaracterizar o que você estava querendo fazer. Então, assim, o primeiro passo é deixar claro o que você tem que fazer. E para isso a gente tem que escolher um tema. Então, quem está totalmente perdido, pega as disciplinas que teve no curso, as que você teve maior afinidade. Dentro dessa disciplina, você escolhe um assunto específico ali, às vezes um trabalho que vocês já realizaram em determinada disciplina, vai dar uma aprofundada, vai aplicar isso dentro de um outro viés, com outra abordagem, com um outro olhar, né? Você pode aplicar isso, você pode demonstrar, você pode pesquisar, você pode aprofundar, você pode comparar diversos métodos, mas é sempre uma ação, tá? Então a escolha do tema para quem não tem tema, não tem nada, você tem que fazer isso. Pega as coisas, as disciplinas que você gosta, assunto dentro dessas disciplinas que você gosta e deixa ali para você escolher entre 2 e 3, né? É importante que você tenha curiosidade a respeito desse trabalho, desse tema, tá? Então, o objetivo geral aqui é uma ação, tá? Isso tem que estar ali em forma de verbo mesmo, tá? Então você vai pesquisar, comparar, analisar, relatar, desenvolver, elaborar, propor, investigar, enfim, um verbo que ele vai estar sempre colocado no infinitivo, demonstrando a ação. A primeira coisa que vocês têm que fazer então é definir esse objetivo seus, nem que for o objetivo geral, tá? Para isso, então você vai ver quais desses verbos você vai utilizar. Vamos falar que tem outros verbos, é uma ação, né? Mas aí você vai elaborar uma única frase que no máximo de 3 linhas é o suficiente para você falar o que você quer fazer, tá? O objetivo específico são ações derivadas dessa ação maior aqui, para se conseguir realizar esse objetivo geral. Então, para eu conseguir realizar esse objetivo geral, eu tenho que fazer pequenas ações, vamos pensar assim, né? Se vocês colocarem de 2 a 3 tópicos para realizar essa ação geral, já é mais que o suficiente para desenvolver um TCC. Eu fiz um exemplo aqui, ó, um exemplo. Fazer um típico pão de queijo mineiro para os alunos do sexto período de gestão ambiental. Esse é o meu objetivo geral. Só que para eu fazer o pão de queijo mineiro, eu tenho que fazer outras ações antes. Eu tenho que comprar os ingredientes para fazer o pão de queijo na quantidade certa para todos os alunos. Eu tenho que misturar esses ingredientes na ordem correta. Eu tenho que sovar essa massa, né? Eu tenho que colocar para assar. Então esses objetivos aqui, quando eu os realizo, me garante esse objetivo maior aqui. É simplesmente isso.
Então, você tem um objetivo maior, vamos falar assim, um objetivo geral, que eu quero fazer determinada coisa, que aqui no caso é o pão de queijo, que eu vou usar esse exemplo durante essa explanação aqui. E para eu fazer o pão de queijo, eu preciso fazer 3 outras coisas, por exemplo. Tá? Então, o referencial teórico, por que ele é importante? É que ele vai mostrar, principalmente para a gente, as formas de fazer. No caso aqui do exemplo, as formas de fazer pão de queijo. Existem diversas formas de fazer pão de queijo. Tá? Então, eu botei aqui um link para vocês fazerem pesquisa a respeito dos temas que vocês querem. Vocês têm aí como tarefa, para quem não tem nada, achar 2 trabalhos similares ao que você quer fazer. Só 2. Ache 2 TCCs, ou TCC uma dissertação uma tese, com algo similar que vocês queiram reaplicar. Só 2 já é o suficiente. E depois, no próximo momento, eu te dou outras coisas para fazer. Tá? Então, inicialmente, pegue esses 2 trabalhos e já comece a definir os seus objetivos. Tá? No próximo slide eu vou falar a respeito dessa revisão bibliográfica, qual que é a sua importância, né? Para que é importante fazer essa fundamentação teórica? Para a gente ter um fundamento, conceituar relatar os conceitos fundamentais para entender sobre o que você está falando no seu trabalho e principalmente reconhecer as diversas formas de fazer o que você quer fazer, a sua ação, o seu objetivo. Então, no caso aqui, no meu exemplo, eu quero fazer o pão de queijo. Existem formas de fazer o pão de queijo no forno a gás, no forno a lenha, com glúten, sem lactose, com polvilho importado, pão de queijo recheado, enfim, eu tenho diversas formas de fazer, usar manteiga em vez de óleo, usar água em vez de leite, né? Enfim, tem uma série de formas de fazer um pão de queijo. Eu preciso, de certa forma, reconhecer várias formas, não todas as formas, mas várias formas, tá? E para isso que serve a revisão bibliográfica, para a gente entender os conceitos da ciência que está por detrás e das diversas formas de fazer o pão de queijo. Então, a metodologia, você vai fazer o detalhamento e a descrição passo a passo de como que você fez para atingir seus objetivos, para demonstrar como você fez para atingir os seus objetivos. Aqui eu coloquei o objetivo específico porque você vai detalhando cada uma daquelas ações para você chegar naquela ação maior, né? E aí você vai pegar o que outras pessoas já fez e reaplicar. Então, de certa forma, é simples, né? Então, assim, a fundamentação teórica, ela faz isso. Você começa a estudar e ver como as pessoas fizeram diversos tipos de coisas, né? E você escolhe uma delas e reaplica. E aqui, no caso, especificamente da metodologia dentro do seu trabalho, você vai descrever como fez, na verdade, como você fez, né? Então, no caso aqui, o exemplo que eu dei, o pão de queijo, que vai ser distribuído ao sexto período, como que ele vai ser feito? Vai ser feito no forno a lenha com ingredientes nobres, né? Então, quais são as ações que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar os ingredientes, particionar cada um na quantidade certa, misturar, levando em consideração que eu quero fazer 3 pães de queijo para cada um, dá em torno de 60 pães de queijo. Aí, qual que é o segundo passo? Vou sovar a massa até obter uma homogeneidade. Então, assim, é a receitinha de bolo. O método é a receita do bolo como a gente conhece mesmo, de fato, né? Você tem aqueles ingredientes que são necessários e ali a forma de fazer, né? Então, assim, mesmo tendo a receita de bolo, a gente sabe que os bolos saem diferentes, que os pães de queijo saem diferentes, né? A mão da vovó faz o pão de queijo melhor, o forno assim faz melhor, tem aquelas dicas, né? Então, por mais que a gente pegue uma receita pronta, uma receita já testada e que funciona, quando cada um vai fazer, não fica igual, né? Enfim, mas nesse momento é simplesmente descrever a receita e a forma de fazer as coisas, como você vai fazer, tá?
Então aqui eu citei alguns exemplos disso. Tá? Os resultados, agora sim é a hora de você provar do pão de queijo, provar do bolo, se embatumou, se não embatumou, se ficou duro, se ficou ruim, se ficou salgado, se ficou doce, por que ficou. E aí você vai descrever, além dos resultados obtidos, né, se ficou bom, se foi ruim e tudo mais, os problemas e limitações que você encontrou ao longo do trabalho. Né? Às vezes, por falta de dado, um equipamento menos adequado, um equipamento que não está calibrado, falta de dados mesmo, né? Vamos pensar assim, limitações nesse sentido. Tá? Mas aí você vai descrever e analisar os resultados finais. Né? Vamos supor que eu fiz ali o pão de queijo, que na hora eu fui ver eu esqueci de comprar o queijo. Né? Não, aí eu vou descrever, o pão de queijo não ficou tão bom porque faltou o queijo, né? Então, e aí você começa também às vezes pôr em choque, num caso vai ser um pão de queijo que falta o queijo, você compromete um pouco do seu trabalho, né? Evidentemente. Então, assim, a gente tem que saber um pouco disso. Então, um exemplo que eu dei aqui, o pão de queijo que ficou um dos meus resultados, né? O pão de queijo não ficou muito bom, ficou embatumado, duro e queimou. Mas por que isso aconteceu? Porque durante a realização do trabalho eu tive dificuldade de sovar a massa com duas crianças do lado, que elas queriam ajudar, mas acabaram atrapalhando. Então a massa não ficou tão homogênea e tudo mais. Quando foi acender o fogo, o forno, né, do fogão de lenha, ficou lá certinho durante os 20, 30 minutos que é necessários para atingir a temperatura adequada, mas depois que colocou, não vi o fogo, apagou. E aí fui reacender, depois ficou com um fogo com muita lenha, pegou um fogo ainda maior. Então, assim, isso são os resultados que eu obtive, né? Então, aqui o resultado, apesar de ter ficado ruim, o sabor de dentro do pão ficou muito bom, mas foi necessário tirar toda a queimadura externa do mesmo, né? Ainda assim os alunos adoraram, porque eles estavam com muita fome e são muito educados, né? Mas enfim, isso aqui foram os resultados que eu obtive ao fazer o pão de queijo, né? E aqui eu botei um item aqui, mas ele é mais adequado para as considerações finais que eu vou falar já adiante, que é a sugestão nos próximos trabalhos, para evitar determinada coisa, utilizar determinado equipamento, não usar determinado tipo de dado, problema que tem com esse dado, algo que se você chama atenção de algo que a próxima pessoa que for fazer um trabalho, ele observe com mais atenção essas determinadas coisas que podem comprometer, por exemplo, o seu trabalho. Né? Bom, o outro item é a justificativa. É aqui nesse item, depois de você. Acho que a principal coisa que você tem que fazer são essas três coisas: objetivo, metodologia e referencial teórico. Para você fazer a metodologia, você tem que fazer, aliás, objetivo, metodologia e resultados. Para você fazer a metodologia, você tem que fazer um pouco do referencial teórico, pelo menos para saber quais os métodos existentes. Né? Então, a primeira coisa que você vai fazer, tenta fazer esses três elementos, deixar eles bem redondos, bem ajustados, muito bem feito, porque o resto é consequência. Tá? Só evidenciando que para a metodologia você vai ter que fazer um pouco do referencial teórico que pode ir caminhando junto, vamos falar assim. Tá? A justificativa, a introdução, as considerações finais que eu vou falar daqui para frente são consequências ou forma de você evidenciar a necessidade, por que você está fazendo o seu trabalho. Né? Então a justificativa é isso. Por que você escolheu esse tempo, qual é a importância desse tempo para a sociedade, para o meio ambiente, em que ajuda. E para você descrever isso, meia página a uma página no máximo é o suficiente. Por exemplo, o pão de queijo é uma delícia, todo mundo gosta do pão de queijo. Os alunos do seu espírito estão com muita fome, vão adorar o pão de queijo, receita utilizada com ingrediente nobre, receita da vovó, que é uma delícia, o pão de queijo é nutritivo, enfim, tudo isso justifica a importância de se fazer um pão de queijo. Né? As considerações finais é aquilo que eu disse. Por que o meu pão de queijo não ficou tão legal? Porque eu tinha duas crianças perto de mim, eu não sei lidar muito bem com o equipamento, o forno, né? Tô em descuido, então sugere-se que você faça
no forno a gás e tudo mais. Então, é relatar de forma geral a importância de ter realizado a pesquisa, né? Se os resultados foram suficientes ou não, mas de uma forma bem geral para arrematar o seu trabalho, a finalização geral do seu trabalho, né? Então, aqui o exemplo, apesar de ter havido contratempos, os alunos realmente agradeceram o carinho elogiando o pão de queijo, mesmo tendo ciência de que não estava como eles relataram, né? Foi possível comer e matar a fome. Ressalta que nas próximas vezes o ambiente de realização dos pães não deverá ter crianças próximas, o cozinheiro deve ter total domínio do forno, enfim, tem que realmente fazer, né? Saber fazer, e o ambiente tem que ter um ambiente controlado, vamos falar assim, tá? E a introdução, que é basicamente a última coisa que eu faço, é a introdução e o título. O título é a última coisa que se faz, apesar de ser a primeira coisa que aparece no TCC, né? O título é a última coisa que você faz. Ele vai mudar nos últimos 45 minutos do segundo tempo, ele ainda é possível alterar o título, né? Mas ele vai ter uma similaridade muito grande com o seu objetivo geral. Vai ser basicamente a mesma coisa. Um detalhe a mais, acrescendo alguma coisa ou não, tá? Mas é a última coisa que a gente tem que se preocupar, né? E a introdução, aqui no caso, que é a última coisa a se fazer. Se a gente vai pegar um trecho de cada um desses elementos da justificativa, do objetivo, um trecho da metodologia, um trecho dos resultados, para dar uma ideia, um panorama geral do seu trabalho, né? O que você está se propondo, a importância do que você está se propondo a fazer, o que você quer fazer, como você vai fazer e onde mais ou menos você chegou. É isso que é uma introdução. E uma página para fazer isso é o suficiente. Beleza, pessoal?